Olá, jovens humanos. Como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar com vocês de um caso que eu achei incrível e eu fiquei conhecendo nos comentários, bem aqui. Eu recebi um comentário no vídeo dos quadros das crianças que choram, do Bregolin. E esse comentário me deixou curiosíssima. E foi assim que eu conheci o pintor que eu nem sequer sabia que existia, o M. Martinelli. E sabe o que é o mais bizarro? Eu já até tinha visto uns quadros dele antes, mas eu nem imaginava, né? E o pior, esse cara é tipo o Bregolin. Os quadros dele têm histórias tão absurdas quanto os quadros das crianças que choram. Assim que eu li o relato da seguidora, eu fiquei super curiosa e aí fui atrás. Mas bom, vamos começar pelo começo, né? A seguidora relatou o seguinte: tinha um quadro de uma menina loira com um buquê de rosas nas mãos. Era gigante. Eu amava esse quadro. Minha tia deu para minha mãe colocar no meu quarto. Na segunda noite, olhei para cima. O quadro estava bem em cima da minha cabeceira. E ela estava olhando para mim, fazendo careta, e mexeu no meu cabelo. Eu gritei tanto, minha mãe queimou o quadro no dia seguinte. Essa seguidora conta que tinha uns 5 a 6 anos quando tudo isso aconteceu. Na época, apesar da mãe dela ter queimado o quadro, ela disse que ninguém acreditava nela e todo mundo dizia que isso foi imaginação de criança. Mas eu, essa pessoa que vos fala aqui, meus jovens humanos, eu acreditei e fui atrás assim que eu li, fiquei curiosíssima. A primeira coisa que eu fiz foi digitar no Google descrevendo o quadro que a seguidora descreveu, porque eu sabia que entre os 27 quadros do Bregolin não tinha um quadro com uma menina segurando um buquê. Mas então, descobri esse novo pintor. E as primeiras coisas que aparecem são os relatos falando de experiências e tal. E muitas pessoas comentando que a coisa mais bizarra nessa história é que se a gente digitar o nome do pintor, não acha nada no Google, como se ele simplesmente nunca tivesse existido. Mas será? Fui lá e digitei o nome do tal pintor. E adivinhe? Tudo mentira. Tem um monte de coisa sobre esse pintor e a biografia dele todinha lá. E mais um bocado de casos diferentes, de quadros diferentes desse pintor. A arte desse cara era baseada na inocência. Ele tem diversos quadros de crianças bem bonitinhas, fazendo coisas fofas, segurando flores, com olhares inocentes. Muitas pessoas relataram experiências terríveis com os quadros desse cara. Tipo, as crianças dos quadros rindo, cochichando, piscando, fazendo caretas, e o fim dos quadros, a maioria das vezes, era tudo mesmo: queimados. E outras pessoas que tiveram experiências com esses quadros na infância relatam que tias, avós, vizinhas contavam que esse cara não conseguia vender os quadros, apesar de serem pinturas lindas. Então ele fez um pacto para conseguir vender. A velha história de sempre, né? Se é verdade, eu não sei, mas eu tô muito afim de pesquisar mais essa história a fundo e fazer um vídeo completinho lá no meu canal do YouTube. E você, já me segue lá? Se não segue, por favor, hein? Facinho eu pôr um quadro desse bem na sua porta. Mas e aí, você já teve alguma experiência com esse quadro? Ou com algum outro quadro? Quer me contar a sua história? Quem sabe a sua história aparece aqui ou lá no YouTube? Me conta aqui, tô curiosa pra saber, hein?